Ele é o palhaço do crime, o inimigo número 1 do Batman, a anarquia personificada, o Coringa. Quem nunca ouviu esse nome antes? Todo mundo reconhece o seu rosto pintado, seus cabelos verdes e seus lábios vermelhos como sangue. Mas por quê? Por que o Coringa é tão icônico assim? Por que esse novo filme do Coringa tá incomodando tanta gente assim? E por que eu acho que esse Coringa, mais do que todos os outros, representa perfeitamente a nossa geração? Como sempre, a filosofia e a psicologia vão tentar explicar um pouco disso tudo. Essa aqui vai ser a minha visão do filme de 2019, Coringa. Esse aqui vai ser um vídeo difícil, porque Coringa é um filme difícil. Ele é um filme complexo, pesado, perturbador de se ver. Coringa de 2019 funciona quase como um manifesto político, quase como um tratado sobre a condição humana, um dilema existencial e moral também. Nada comum para filmes oriundos de personagens de super-herói. Nêmesis do Batman, o personagem é um dos, se não o maior, vilão de toda a cultura pop. Criado lá em 1940, o palhaço do crime rompeu os limites das histórias em quadrinhos, conquistando outras mídias como a TV, o cinema e os videogames, e se transformando assim em um produto cultural tanto quanto social. O Coringa, na verdade, não é apenas um Coringa. Ele é uma série de Coringas. Cada geração tem seu próprio Coringa. Nos anos 60, César Romero ofereceu ao público uma versão mais kid-friendly do personagem, exatamente como os criadores da série foram acostumados a ler as histórias do Batman na época. O final dos anos 70 foi um pouco diferente. As histórias do Batman já estavam ficando cada vez mais obscuras e sinistras, e com isso seu arqui-inimigo também. Não só os quadrinhos do Batman estavam indo por esse caminho, mas também outras histórias como Watchmen, A Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas, assim como filmes de máfia, de gangues e crime organizado. Era uma versão muito mais pessimista e talvez realista dos anos 70 e começo dos 80. Depois do Coringa ficar meio esquecido entre o grande público nas telonas, entra Jack Nicholson com uma versão que representa exatamente o momento que os Estados Unidos estavam vivendo na época. Depois, nós tivemos o Coringa após 11 de setembro. O momento onde o mundo todo, especialmente os Estados Unidos da América, estavam com uma crise de histeria em massa por conta de terrorismo. O filme O Cavaleiro das Trevas é todo centrado na questão da moralidade, do certo e do errado, da ordem versus o caos. Uma força que não pode parar quando encontra um objeto que não se mexe. Mas tem uma grande diferença desse Coringa do Heath Ledger para os outros que a gente já tinha visto até então. Esse Coringa não é louco. Pelo contrário, ele está à frente do Batman e o resto durante todo o filme. Ele sabe exatamente o que fazer, com quem fazer e quando fazer. Mas, enfim, eu estou entrando em outro tópico. Isso aí eu vou deixar para outro vídeo. Aguardem. A questão é que em 2019 nós temos uma versão completamente repaginada do Coringa. Pela primeira vez, a gente tem uma história definitiva da origem do Coringa, do nascimento do personagem Coringa. E pela primeira vez também, uma história tenta nos fazer sentir empatia pelo personagem. Aqui somos apresentados a Arthur Fleck, um palhaço aspirante a comediante que vive numa cidade de lixo rodeada de pessoas lixo. Arthur é um doente mental. Além de depressão crônica diagnosticada, ele possui patologias oriundas de abuso infantil pelo namorado de sua mãe. Tudo na vida de Arthur é um lixo. Ele não tem amigo, não tem nenhum relacionamento social, é praticamente odiado no trabalho e todos que estão à sua volta se sentem desconfortáveis com a sua presença. Na sua terapia, ele não se sente ouvido, mas mesmo assim era uma espécie de refúgio porque pelo menos ele recebia os remédios necessários para mantê-lo em ordem. Recebia, no passado, porque o Estado não pode mais bancar esse projeto e por consequência Arthur perde essa pequena estabilidade que tinha. E é aqui que tudo começa a desandar. Tentando tirar o melhor do pouco que a vida já oferecia para ele, Arthur cuida da sua mãe doente que sempre o educou para ser feliz e gentil com os outros, mesmo que a maioria das pessoas ao seu redor não compartilhassem desse sentimento também. A sociedade mostrada nesse filme não é nada gentil com ele. Quando ele não era ignorado, ele era maltratado pelos outros. E quando ele não era maltratado, ele apanhava. E quando não apanhava, ele era simplesmente humilhado em rede nacional. Humilhado pelo seu próprio ídolo e semi-figura paterna. Só é preciso um dia ruim, diz o Coringa nos quadrinhos, sugerindo que estamos apenas a um evento traumático longe da loucura. Isso funciona mais ou menos aqui, porque, como mostra no próprio filme, o Arthur nunca foi feliz. Ele, de acordo com o que ele fala para a própria terapeuta dele, ele só tem pensamentos negativos.
o tempo todo. O filme, enquanto película, enquanto longa-metragem, é fotografado basicamente o tempo todo de cinza, para representar essa sobriedade, essa vida miserável que o Arthur tem. Nada é colorido, nada tem graça, é tudo cinza. A cidade é cinza, os prédios são basicamente cinza, a maioria dos carros são cinza, as roupas que ele usa não tem a menor graça, são basicamente tons marrons com cinza. O filme começa a andar de fato quando ele é assediado no metrô por 3 playboys imbecis que estavam incomodando uma moça. Eles então começam a espancar o Arthur, que pela primeira vez revida. Com uma arma na mão, ele dispara contra um dos jovens, que cai na hora. E ele podia ter parado ali, autodefesa e tal, mas não. Ele vai atrás dos outros dois e mata sem piedade. Cada vez mais o Arthur tenta se adequar, se enquadrar nos moldes dessa sociedade, mas quanto mais ele faz isso, mais ele piora a sua situação. Mais a loucura vai de encontro com ele. E como eu já expliquei mais uma vez aqui no canal, quando estamos no nosso ponto mais baixo, estamos mais abertos às maiores mudanças. E é exatamente isso que acontece aqui. Só que essas mudanças que acontecem na vida do Arthur não são muito boas. Não para pessoas normais como a gente, eu acho. Cada vez mais ele abraça a loucura, porque de fato é a única saída plausível e, acredite, racional a se fazer. Eu vi bastante gente dizendo que esse filme aponta a sociedade como a culpada pelo nascimento do Coringa, mas honestamente não vejo dessa forma. Sim, a sociedade falha com ele enquanto indivíduo. Não conseguiu redimir ele e tratá-lo como merecia, é verdade. Mas quem opta por abraçar essa escuridão e trevas é ele mesmo. Mesmo assim, ninguém garante que as coisas tenham acontecido exatamente do jeito que vimos. Até porque em vários momentos do filme são comprovadamente passados na imaginação do próprio Arthur. Outro ponto é que o Arthur é louco, ele é doente. Aparentemente os remédios eram a única coisa que seguravam ele de sofrer qualquer gatilho do mundo lá fora. Tanto é que tem uma cena onde o Arthur, já quase como Coringa, fala que desde que ele parou de tomar os remédios, se sente muito melhor, mais livre. E o filme deixa isso muito claro. Lembra quando eu falei agora há pouco que a maior parte do tempo do filme é cinza? Então, curiosamente ou não, a partir do momento que o Coringa vai abraçando cada vez mais essa nova persona, essa nova identidade, as cores do filme vão se tornando mais vivas, mais vívidas. A sua postura antes torta e desengonçada agora é firme e ereta. Agora ele é mais confiante e menos inocente. Antes ele dançava em ambientes escuros e reservados. Agora ele dança ao ar livre porque ele se sente livre, abraçando essa loucura dele. A melhor forma que o filme achou de representar isso é usando uma escada, que aparece de vez em quando na história. De maneira geral, escadas são vistas como um obstáculo para a ascensão de um personagem numa narrativa. Quanto mais você sobe, mais longe você chega. Tipo Rocky Balboa nos seus filmes. Mas não aqui. Não em Joker. Aqui, essa escada representa quase que o tanto de bosta que a vida do Arthur é. O filme então brinca com esse conceito. Quanto mais ele sobe, mais no fundo do poço ele chega como Arthur Fleck. E a partir do momento que ele vai abraçando a sua loucura, ele desce a escada, na cena que já tá famosa por aí. Vestido apropriadamente como Coringa agora, com as suas cores claras e vibrantes, ele desce as escadas dançando, sorridente, pronto para o seu último espetáculo. Dessa vez, quanto mais ele desce essas escadas, mais ele abraça a sua insanidade. A descida, que outrora representaria a derrocada de alguém, é o ponto de início do palhaço assassino. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental nessa análise e que faz parte tanto do desenvolvimento do filme como do personagem também. Durante toda essa história, o Arthur procura fundamentalmente uma figura paterna na sua vida. Em primeiro, no apresentador de TV Murray Franklin. Depois, na figura do Thomas Wayne, o pai do Bruce Wayne, o futuro Batman. Mas isso também vou deixar para outro vídeo, senão esse aqui vai se estender demais. E é um tema bem legal, então vou deixar tudo reservado para esse outro vídeo aí. E se vocês querem esse vídeo, tanto quanto o vídeo do porquê que o Coringa do Nolan não é louco, deixa aqui nos comentários que eu leio todos eles. Aproveita e se inscrevam no canal também, me ajudaria demais. E se esse vídeo passar de 100 likes, eu faço esses 2 vídeos que eu tô prometendo. Eu juro. Mas enfim, por que eu tô falando que cada geração tem o Coringa que merece? Como eu disse no começo, o Coringa do Jack Nicholson representava o momento que a cidade de Nova York estava vivendo com as gangues. Em seguida, o Coringa do Heath Ledger era um anarquista, era um terrorista, representando todo esse momento nervoso, de ansiedade que os Estados Unidos ainda estavam vivendo pós 11 de setembro. Agora, em 2019, basicamente a questão existencial desse filme gira em torno do Arthur Fleck
querer ser visto. E querer ser visto, reconhecido, notado por outros, é exatamente o que a nossa geração faz dia após dia com redes sociais. A gente quer mostrar cada vez mais as nossas vidas, nossas intimidades, numa tentativa de ser simplesmente notado por outras pessoas, assim como o Coringa quer. E como diz um provérbio africano, que infelizmente eu não sei exatamente de quem é, uma criança que não for aceitada pela sua vila, futuramente a queimará esperando pelo seu calor. Ou seja, de acordo com esse provérbio, uma pessoa que não é abraçada, que não é acolhida por uma sociedade que o cerca, futuramente vai querer se vingar deles. Quando Arthur descobre que é adotado e mata a sua mãe, sua história sofre um ponto de inflexão essencial para o andamento do filme e desenvolvimento do personagem. A partir daquele momento, ele não é mais Arthur Fleck, nem Arthur Wayne. Ele é apenas uma criança adotada sem nome de verdade. A persona do Coringa é a única identidade que ele tem agora. É a única persona que o fez ser notado e se sentir empoderado. Claro, é um empoderamento baseado em medo, mas ainda assim é um empoderamento. Enquanto isso, na cidade de Gotham, tá tendo um movimento social anti-rico por parcelas da população. Esse movimento foi inspirado justamente no assassinato dos 3 jovens cometido pelo Arthur, que por sua vez, cara, não liga a mínima pra nada disso. Ele acaba participando das manifestações e protestos quase que sem querer, pois não sabe nada a respeito de nada. Mas é graças a isso que ele vai se tornando lentamente um símbolo revolucionário. E ele é reconhecido por isso. É muito curioso que é através da loucura e da insanidade que o Arthur vai encontrando sentido na vida pela primeira vez. E no final do filme, na cena que talvez mais gere polêmica e controvérsia, o Coringa é ovacionado. É tratado como um mártir, líder de uma revolução que pretende limpar Gotham de toda a corrupção. Mas como o próprio Arthur fala no filme, ele não tá nem aí pra isso, ele não acredita em nada. O que acontece é que essa cena, na verdade, é uma crítica à histeria coletiva e culto à personalidade. Não tem nada a ver com a glamorização da violência, nem nada assim. As pessoas que acham que estão seguindo o Coringa na mesma luta, na verdade não fazem ideia de que esse mesmo não poderia se importar menos com isso tudo. A revolta contra os ricos, essa luta de classes, de certa forma imposta no filme, todas as manifestações, insatisfações e revoltas da população foram uma tentativa de encontrar em alguém uma figura de liderança. E essa figura foi o Coringa, um louco psicopata, um doente saciado pela loucura. E tudo isso começou porque ele assassinou pessoas sem sequer saber direito o motivo, sem intenção nenhuma. O Coringa se torna essa figura, esse líder. Então, se há uma mensagem, entre aspas, perigosa, digamos assim, é justamente de projetar nas pessoas aquilo que você mesmo quer ou está sentindo. De projetar nos outros símbolos vazios com máscaras. Quer coisa mais 2019, quer coisa mais século XXI do que isso? Máscaras essas que muitas vezes são usadas simplesmente como justificativa para legitimizar as nossas próprias vontades. Ele sobe essa escada com pesar, devagar, lento. Para ele isso tudo é um sacrifício, porque a sua vida é tão miserável que quase não vale a pena, quase não vale o esforço. O filme, portanto, mostra a decadência de um homem perante a sua loucura. Após perder absolutamente tudo, Arthur encontra no caos e na violência um sentido, uma razão para viver. É importante ressaltar também que o filme inteiro é contado a partir do ponto de vista, da perspectiva do Arthur Fleck, do Coringa. E como no próprio filme vemos coisas que não são reais, frutos da ilusão e imaginação do mesmo, é necessário da nossa parte questionar tudo o que acontece em tela também. Quem garante que aquele final, onde ele abre o sorriso de sangue perante uma população cercada por fogo, é real? Quem garante que depois de perder os remédios por conta da falta de assistência psicológica, o Coringa não teve a perspectiva totalmente alterada à sua volta? O Coringa, como resultado final, é uma mistura de vários fatores, internos e externos. Sim, é verdade, a sociedade mostrada no filme é parcialmente insana, o que faz com que naturalmente Arthur seja criado dessa forma. Mas acima de tudo, eram suas ações. No fim do dia, ele era o responsável. É curioso até que, de certa forma, várias das situações que o Arthur passa no filme, a gente consegue se identificar. Quem nunca quis gritar com seu chefe? Quem nunca quis agredir de volta quem agrediu você?
Quem nunca ficou revoltado com o sistema que você vive? Dito isso, cara, acho até que seria possível encaixar o conceito de sombra desenvolvido pela psicologia analítica do Carl Jung. Sombra, nessa visão, seria o lado sombrio da nossa personalidade, onde contém os nossos sentimentos mais primitivos, os instintos mais reprimidos e aquele eu escondido que a nossa mente consciente rejeita e nos mergulha nos abismos mais profundos do nosso ser. Essa ideia representava essa personalidade oculta que cada um de nós possui. Numa primeira vista, nos vemos como seres bons e nobres, tipo o Arthur Fleck. No entanto, no nosso interior, no nosso âmago, há certas dimensões reprimidas, onde se escondem os instintos hereditários, a violência, a raiva, o ódio, o descontrole, enfim. Mas, segundo Jung, o arquétipo da sombra não vive somente dentro de cada pessoa. Às vezes, também está presente em grupos sociais, seja em seitas, em algumas religiões, ou até mesmo em partidos políticos. São organizações que podem, em certo momento, lançar sua sombra à luz, para justificar atos violentos contra a própria humanidade. Exatamente como o filme nos mostra. A sombra pessoal, que é aquela que carregamos as nossas pequenas frustrações, medos e angústias, se torna cada vez mais destrutiva e perigosa quando a gente reprime ela. De acordo com o psicólogo, quando ela se projeta, aparecem os distúrbios como a neurose ou a psicose. O Arthur Fleck, com o tempo, abandona seu lado racional e consciente e vira praticamente tudo sombra. No caso, o Coringa. Mesmo nas suas interpretações mais leves, o Coringa como personagem permanece profundamente perturbador. Ele desafia o pressuposto básico da civilidade e decência humana que mantém a sociedade unida e organizada. Ele se deleita com seus crimes porque, no fim do dia, suas vítimas são apenas seres humanos. Seu humor é à custa de vidas, sanidades e às vezes apenas a sensação de que as suas vítimas, na verdade, não entendem como o mundo funciona. E para um Coringa, o que realmente importa no fim do dia é que você coloque um sorriso na sua cara.